Bom dia, Nação Madureira! Hoje mais uma aula da Escola Dominical, sendo ministrada no dia de hoje com a nossa missionária Bani. E tem o título Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor, a lição de número 12. O textual diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que as nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. A nossa missionária vai estar explanando melhor essa palavra. Abra o seu coração e vamos ver o que Deus tem para nós. Que porção será nesta manhã? Amém? Segundo o comentário bíblico popular de William MacDonald sobre Salmo 127, o salmista escolhe 4 temas triviais para ilustrar seu argumento: a construção de casas, a segurança da cidade, o trabalho em geral e a constituição de uma família. Então, a gente compreende, dentro desse tema sobre a construção, se não é o Senhor que edifica, se não é Ele que abençoa a construção, ela não tem como ter a sua estrutura sólida, A questão da segurança, se o Senhor não guardar, Ou seja, condomínios de luxo que são invadidos, então a gente sabe que a nossa segurança mesmo é o Senhor. A questão do trabalho, é Ele que abençoa a obra das nossas mãos para que a gente tenha os nossos recursos e a constituição de uma família, É Ele que pode nos dar essa graça de constituir uma família para a glória do nome dEle. Eu vou ler para você Deuteronômio, capítulo 8, na versão da Bíblia Linguagem contemporânea. Ela vai dizer assim, o verso 16: depois que o seu padrão de vida melhorar, tenham o cuidado de não se tornarem tão cheios de si e orgulhosos de suas posses, a ponto de esquecerem do eterno seu Deus. Então aqui já era uma ordem expressa de Deus. Não esqueça, falando sobre a ingratidão, de quando estivesse as coisas melhorando, E aí o verso 17 diz assim: se cada um de vós começar a pensar assim, fui eu quem conquistei tudo isso, eu fiz tudo isso sozinho, eu sou rico, é tudo meu. Ora, pense bem, lembre-se de que foi o Eterno que deu a vocês forças para que produzissem toda essa riqueza, confirmando assim a aliança que Ele firmou com seus antepassados, como hoje se vê. Então, assim, o orgulho, ele pode ser presente na vida de alguém, acreditar que foi ela que conquistou todos aqueles bens, E, na verdade, a gente não pode ser ingrato e esquecer que se temos vida, saúde, recursos e bens, é a bondade do Senhor sobre nós e a nossa casa. O comentário sobre o Salmo 128 diz assim: a bênção do Senhor. O fiel que desfruta a vida ao máximo é aquele que reconhece o Senhor em todas as áreas da vida e anda em obediência à prática da palavra de Deus. Sobre a lei de Moisés, esse indivíduo era recompensado com bênçãos naturais. Longevidade. Não morria prematuramente, mas vivia para desfrutar a riqueza material que havia trabalhado para obter. Felicidade. Não precisava lidar com discórdias e conflitos e vivia em alegre contentamento, pois a face do Senhor resplandecia sobre ele. Prosperidade. Tudo ia bem para ele. Era protegido de calamidades, pragas, secas, enfermidades e derrota militar. Produtividade. Como uma videira frutífera, sua esposa dava a ele muitos filhos que se reuniam ao redor da mesa da família como rebentos tenros da oliveira, repletos de força e vitalidade. Número 2. Destacamos no tópico anterior as características gerais dos Salmos 127 e 128. Nesse tópico, verificaremos os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste viver essa dependência. Esse tópico fala sobre somos dependentes de Deus. O Senhor que edifica. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. O salmista declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127:1. Edificar no sentido de construir. Ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus projetos,
fazer os seus planos, eles somente teriam sucesso se estivessem sobre a direção de Deus. A Torre de Babel é um exemplo para demonstrar que edificar fora dos planos de Deus leva à ruína. Você vai ler isso em Gênesis, no capítulo 11. O esforço humano dissipa-se sem a orientação divina, principalmente em dias nos quais testemunhamos muitos casamentos sendo desfeitos, e é de suma importância submeter os planos e sonhos também quanto a constituir uma família ao Senhor e buscar conhecer a sua vontade. Aí aqui vai falar sobre Provérbios 16, 1 a 3, eu vou ler para você na tradução da Bíblia Mensagem Contemporânea, que diz: o homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno que tem a última palavra. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas o que realmente é bom só o Senhor pode avaliar. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho e o que você planejou dará certo. A partir do momento que a gente planeja dentro da vontade de Deus, com certeza, a execução ela será certa. O Senhor que guarda a cidade. O salmista ainda declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo eram construídas chamadas cidades-estados que exerciam hegemonia. Havia diversas fortalezas cercadas por muros maciços, mantinham sistemas de defesas, e aí a Bíblia, King James, vai dizer: o princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma ou esforço valem a pena se não estiverem sob a bênção do Senhor. O arrogante confia apenas ou principalmente em si, enquanto o sábio luta e trabalha sobre a graça e as orientações do Espírito do Senhor. Tal princípio é aplicado também no que concerne a segurança diante dos ataques espirituais. Nossa vigilância deve ser acompanhada de muita oração. Então não basta só ter conhecimento, ou ter determinação. Precisa ter um relacionamento com Deus e uma vida de oração. E a gente precisa entender que não são as nossas habilidades ou aptidões que farão a diferença, mas se a bênção do Senhor estiver sobre a nossa vida. Ele dá sono. O salmista afirma que inútil será levantar-se de madrugada e deitar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Há nessa perícope um ponto a ser observado. Qual o significado empregado da palavra sono? Estaria o salmista estimulando a preguiça? Certamente que não, pois a preguiça é severamente repreendida e condenada pela palavra de Deus, Provérbios 19 e 15. Vamos ler o que está em Provérbios 19 e 15. A vida desmorona sobre os ociosos. Os preguiçosos acabam passando fome. A palavra de Deus, ela é tremenda, Assim fundamenta-se no fato de que a bênção divina está sobre os amados de Deus, de modo que podem descansar no Senhor, podem repousar, de modo a não ficar angustiado quanto às necessidades. As palavras de Jesus aos seus discípulos foram: não estejeis ansiosos ou apreensivos, inquietos por qualquer coisa, E essa questão da ansiedade, ela é tão interessante porque quando Jesus ele fala que a gente não deve andar ansioso, ele não fala só por uma coisa, é por qualquer coisa. Vestir, calçar, comer, é tudo, É um pacote completo. Você não pode estar ansioso, ansioso, Essa não é a parte de quem confia em Deus, porque se eu confio a Ele a minha vida, eu vou fazer a minha parte, que é trabalhar, Eu vou me esforçar, mas eu sei que eu vou depender da bênção dEle para me manter segura e me manter em equilíbrio. Então, assim, não pode andar ansioso por nada, porque o Pai cuida, Ele alimenta, Ele sustenta, Ele manda a gente olhar para as aves do céu, Ele manda a gente olhar para as flores do campo. Olha o cuidado que Ele tem com toda a natureza e com todas as coisas. Ele não teria cuidado conosco. E a ansiedade, na sua tradução, o seu significado vai dizer que é estrangulamento. É exatamente assim que a gente se sente quando a gente está ansioso. E aí a palavra vai dizer que a gente não pode andar inquieto e nem ansioso. Do temor a Deus. Vários termos são utilizados para definir temer a Deus: reverência, respeito ou honra, profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus ou Cristo, entre outros. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. O Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. Algumas pessoas acreditam que temer a Deus é ter medo de Deus, E temer a Deus é você ter medo
de ferir a santidade de Deus, de entristecer, né? Então é esse temor, esse respeito, essa reverência em não ferir, em não magoar. Bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que temem a Deus é a felicidade plena, completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus, em obediência à sua vontade. Interessante observar que Jesus, ao exercer o seu ministério, ensinou sobre as bem-aventuranças. No contexto cristão, a felicidade não está nas riquezas desse mundo, mas em fazer parte do reino de Deus. Jesus trabalha a questão espiritual, conforme podemos verificar no Sermão da Montanha, Mateus 5, 1 a 12. No Novo Testamento, percebemos que a verdadeira felicidade reside na correta relação com Deus, em servir a Deus de todo o coração e de todo entendimento. Nesse sentido, é preciso fazer um alerta. Há uma infinidade de pessoas que estão tendo relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, estão buscando apenas bênçãos materiais. Isso requer uma reflexão. Você deve conhecer alguém, né, que está servindo a Deus ou busca a Deus interessado no que Ele pode dar e não em quem Ele é. Comerás o fruto do teu trabalho. Duas lições aprendemos aqui. Primeiro, embora Deus haja em favor dos seus enquanto dormem, estes devem trabalhar, devem se manter ocupados. O trabalho é uma bênção do Senhor. Segundo, a segunda lição é que aqueles que servem ao Senhor serão bem-sucedidos no seu trabalho, desfrutarão dos frutos do seu trabalho. O cristão viverá do trabalho honesto, além de ter sustento próprio, será um canal de bênçãos para os que estiverem em necessidade, bem como desfruta das bênçãos do contentamento. Efésios 4, 28, na tradução da Bíblia Mensagem Contemporânea, diz assim: vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Então, além de trabalhar para suprir a necessidade da sua família, você pode também abençoar pessoas que têm as suas necessidades através dos recursos que Deus tem te dado. Círculo familiar. O salmista registra que os benefícios do temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limitam apenas ao indivíduo e sua vida profissional, mas são manifestos também no ambiente familiar e influenciam positivamente as gerações futuras. Consequentemente, beneficiam toda a sociedade e nação. Ou seja, a maneira que a gente serve a Deus, tem um relacionamento com Deus, isso abençoa a nossa casa, abençoa a nossa nação, né? Abençoa a sociedade, abençoa o local que a gente trabalha, o local que a gente estuda, onde a gente vai, nós podemos ser bênção. É possível interligar esse testemunho com o Salmo 127, pois a pessoa que teme a Deus e procura viver de acordo com a vontade de Deus, antes de constituir família, buscará conhecer a vontade de Deus em todo o desenvolvimento da construção de um novo relacionamento. É a vivência do Senhor edificando a casa. Notemos a sequência, né? Temor, sabedoria, formação do lar e manutenção. Provérbios 24, 3 a 4. Afinal, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A conclusão, então, vai dizer assim: os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus, nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Esse salmo, né, o 128, ele vai nos falar sobre uma família que se reúne, né, na mesa, ao redor da mesa. E quem sabe você já não tenha mais esse costume de se reunir com a sua família ao redor da mesa. A nossa sociedade, a sociedade atual, ela é tão moderna que cada um às vezes come num lugar da casa, acompanhado do celular, do notebook, de um tablet, né? Mas que você possa voltar às raízes. Não dá para comer todos os dias em volta da mesa. Separa um dia na semana, pelo menos um dia, para que você possa estar em volta da mesa com a sua família. Isso se chama comunhão, é o que Jesus fazia. Ele trazia os discípulos para a mesa, para uma comunhão, para uma intimidade, e é isso que Deus também espera de nós. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração.
Essa é a palavra de Deus. Ame a palavra, viva a palavra, se alimente da palavra, se aposse da palavra de Deus, estude a palavra para que você possa ter uma vida equilibrada e cheia da unção e do poder e da virtude do Espírito Santo. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de poder compartilhar a palavra com vocês. Deus continue abençoando o pastor Edson, pastora Solange, todos os pastores do ministério. O Senhor continue honrando os professores e os alunos também. Que o Senhor abençoe toda a equipe, da mídia que tem tentado aí reproduzir os cultos, colocar as aulas para que ninguém perca nenhuma porção da palavra. Deus recompense todos vocês. Deus esteja abençoando o diácono Jefferson e a sua família. Muito obrigado por esse convite. Para mim foi uma honra muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com você. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém. Tenho certeza que você foi edificado nesta manhã. E uma coisa interessante que eu achei aqui na lição, Provérbios 16, 1 e 3, onde diz que é de suma importância submeter os planos e sonhos, também quanto a construir uma família, ao Senhor e buscar conhecer a vontade do Senhor. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, continue trabalhando, falando no seu coração. Tenha um bom dia na paz do Senhor.